Sexto clássico no ano chegando entre Flamengo e Fluminense, domingo às 4 da tarde, horário clássico nobre do futebol brasileiro, 15ª rodada do campeonato, valendo liderança. Flamengo é o segundo colocado, Fluminense é o quarto. E comigo aqui para fazer análise desses dois elencos, acho que os melhores elencos dos dois juntos, né, nos últimos anos, Fernanda Caldas. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Pedro. Vamos analisar aí, né, quem é o favorito para essa partida. O clássico sempre tá muito em aberto, mas talvez tenha um favorito. O que você acha, Léo? Tem um favorito para essa partida? Oi, Fernanda, Pedro. Então, para mim, favorito é o Flamengo. O Flamengo vive um momento melhor. O Fluminense, na última rodada, até conseguiu uma vitória, apresentou um futebol um pouco melhor do que vinha apresentando, só que para mim, hoje, o Flamengo joga mais bola que o Fluminense. Posso dizer que o Malvadão voltou, Fernanda? Acho que voltou. né? Agora que já tá na semifinal da Copa do Brasil, podemos dizer que voltou. Não, eu fui olhar. Os últimos 17 jogos do Flamengo são 14 vitórias, uma derrota só e 3 empates. Rapaz, acho que voltou o Flamengo. O mais temido voltou. Mas vamos lá, sem mais enrolação. Lembrando, você que tá com a gente, pode se inscrever no canal, deixar seu like e comentar se você discordar de alguma das decisões que a gente tomar aqui durante o programa. Vamos pra mais um cara a cara. Já comparando logo de cara, 2 goleiros, Fábio e Matheus Cunha. Pra você, tem muita disparidade nesse confronto, Fernanda? Então, acho que o Matheus Cunha, né, é um jogador bem mais jovem, que entrou no time do Flamengo aí esse ano, definitivamente, né, pegou a vaga do Santos. E ele é mais experiente com os pés do que o Fábio, ao meu ver. Mas e pela beleza? Acho que... Se comparado dos Matheus dois. Cunha, né? Mas eu o acho... Fábio é um coroa que não é de se jogar fora também, não, hein? Eu acho que sim. Mas acredito que o Fábio realmente é um goleiro mais experiente, tem feito grandes defesas aí, salvou o Fluminense em alguns jogos nessa temporada. Então acho que eu fico com o Fábio, mas acho que o Matheus Cunha ainda pode alcançar, né, aí esse nível até ultrapassar. Acho que o Fábio tem aquele perigo de, às vezes, sair jogando com os pés, né, no esquema do Fernando Diniz e cometer alguns erros. Pode comprometer, né? Pode acabar comprometendo mais que o Matheus Cunha, mas acho que em fazer grandes defesas talvez ele seja 1-0 Fábio, então, pra Fernanda. Você discorda ou concorda com a afirmação? Olha, eu vou assinar o que a Fernanda falou, né? Com os pés, o Matheus Cunha é melhor do que o Fábio, só que eu gosto de avaliar goleiro pelo que ele defende. E o Fábio tá numa temporada maravilhosa pelo Fluminense. O Matheus tem muito potencial, é jovem ainda, então hoje o voto é no Fábio. É isso, 2-0 Fábio. Primeiro voto tranquilo, 1-0 Fluminense. Lateral direito, Samuel Xavier e Wesley. Léo, começa aí. Quem é o seu favorito nesses dois? Quem você escolhe pro seu time? Eu vou votar no Samuel Xavier, mas porque a lateral direita do Flamengo acho que ainda é o problema desse time, né? Não sei se eu posso usar o termo problema, mas o torcedor ainda não confia 100% no Wesley, né? Então, o Samuel Xavier faz uma temporada de regular para boa, também não acho ele um super jogador, mas ele cresceu muito com o Fernando Diniz como técnico, isso é indiscutível. Então, hoje, meu voto é no Samuel. O Wesley pode evoluir, pode amadurecer, mas hoje o voto vai no Samuel Xavier. 1-0 Samuel Xavier. Eu gosto muito do estilo do Samuel Xavier. Nesse elenco do Fluminense, ele encaixa bem. Fernando, você acha que falta ainda pro Wesley? Então, acho que falta um pouco, mas nas últimas partidas ele deu uma melhorada boa, a velocidade dele ajuda muito em alguns lances do time do Flamengo. Menino mas é novo. isso, eu acho que no futebol brasileiro, em geral, o lateral direito tá meio fraco. É difícil, né? Tá difícil. A gente pensa Marcos Rocha, Mariano. Ainda não é o lado de confiança do Flamengo, mas acho que atualmente, nas últimas partidas, ele foi mais importante pro Flamengo do que o Samuel Xavier foi pro Fluminense. Mas num clássico, talvez, acho que eu fico com o Samuel Xavier pela experiência e por até agora, né, ao longo da carreira ter jogado mais, e foi o que o Léo falou, com o Fernando Diniz, ele deu essa melhorada, então acho que talvez ele seja mais importante nessa partida. Então é isso, 2-0 Fluminense, vamos pra zaga. Um momento de segurança do time. Nino de um lado, Léo Pereira do outro. Léo Pereira te passa, já te passa segurança, Léo? Passa, faz uma ótima Léo pra Léo. temporada. De Léo pra Léo. Faz uma ótima temporada pelo Flamengo, vem fazendo gols nesse Campeonato Brasileiro. Garçom também. Um zagueiro que cresceu muito nessa temporada, um atleta que a torcida do Flamengo pegou no pé por muito tempo, mas esse ano realmente tá bem. E o Nino, nos últimos jogos, não tem sido o Nino que a gente conhece, não. Tenho achado que o Nino tá um pouco abaixo nas últimas partidas, em especial o jogo com o São Paulo, que já tem algumas rodadas, mas não jogou bem. Enfim, é uma disputa bem parelha, né? Hoje eu vou votar no Léo Pereira. É isso, 1-0 Léo Pereira contra o Nino. E você, Fernanda, concorda? Concordo com o Léo. Acho que o Léo Pereira voltou de lesão, né, no jogo contra agora o Atlético Paranaense, mas entrou bem, deu assistência pro Gabigol, uma cabeçada bem importante ali já no final do jogo.
para decidir, né, o duelo. E acho que ao longo desse ano e até no final do ano passado, nos títulos do ano passado, ele já vinha sendo importante. Então acho que ele, no momento, é mais crucial aí no time do Flamengo, que tem uma zaga que mexe muito, que muda muito. Mas quando ele tá, eu me sinto segura, então meu voto é no Léo Você já tá Pereira. olhando pra mim porque você sabe que eu vou contestar só uma coisa que eu queria trazer pra esse debate. Vocês acham que hoje, técnico da seleção brasileira, escolheria Nino ou Léo Pereira? O técnico da seleção brasileira é do Fluminense, né? Então... Mas ele já disse que não vai pesar isso na hora dele fazer a decisão, e eu acredito na integridade do Fernando Diniz enquanto a tomada de decisão. Vocês convocariam... Pra levar pra seleção? Pra levar pra seleção. Eu não levaria nenhum dos dois. eu também não. Não? Não. Mas eu acho que faz sentido porque o Nino talvez tem mais o perfil da seleção. Tem ao mais meu projeção ver. também? Tem mais projeção. Não sei. Mais tem novo mais também, projeção. né? É, Acho então. que tem mais tempo de Tem mais tempo. de amadurecimento. Mas acho que também não levaria nenhum dos dois. Então tá. 2-1 pro Fluminense. Vamos pra briga de pitbull, rapaz. Difícil. Felipe Melo e Davi Luiz. Começa com a Fernanda. Vai, Fernanda. Fala. Bom, eu vou ficar com o Davi Luiz. Ele oscila muito no Flamengo. Já fez algumas partidas, melhorou nos últimos jogos, mas já fez algumas partidas ali que a torcida ficou questionando se de fato ele ainda jogava todo esse futebol que havia prometido. Mas eu acho que ao lado do Léo Pereira eles fazem uma dupla de zaga que consegue conversar bem. E o Felipe Melo é muito instável, ainda mais para um clássico. Então acho que ele às vezes acaba prejudicando mais o Fluminense do que ajudando numa situação de tanta pressão. Então acho que eu fico com o Davi Luiz. 1-0 Davi Luiz. Antes do Léo falar, Felipe Melo invicto em todos os jogos do Fluminense quando ele começa como titular no Maracanã. Dito isso, Leonardo Macaxeira. Na verdade, assim, eu tenho uma opinião formada sobre o Davi Luiz. Eu respeito muito a carreira, obviamente. Mas eu não acho que seja esse zagueiro todo. Acho que em muitos momentos da carreira, outros zagueiros que jogaram com ele ajudaram ele, né? Acho Nunca um bom teve jogador. a pé, né? Ele nunca teve a pé de nunca, dupla né? na zaga. Sempre jogou com um cara muito bom. Então, eu quero votar no Felipe Melo só pra deixar pra você decidir. Na verdade, assim, eu gosto do personagem Felipe Melo. Eu acho que, Eu assim, acho que é o sangue do Fla-Flu, né? É importante. Porque ele saiu do Flamengo. Cara, não tem como a gente falar de Fla-Flu nesses últimos anos e a gente não falar do Felipe Melo. Não falar do Bruno Henrique, Gabigol, É isso. Ganso, o Fred, Paulo Henrique Ganso. Fred, Cano, enfim. São personagens que deixam o Fla-Flu e que tornam o Fla-Flu, pra mim, pelo menos, e é considerado por muitos jornais, né, um dos maiores clássicos do mundo. Tanto que a gente usa a expressão virou Fla-Flu. Bom, eu vou votar no Felipe Melo pela regularidade nos últimos jogos e a importância que ele tem no Fluminense. O Davi Luiz vem sendo trocado, né? A gente vê a zaga do Flamengo, Fabrício Bruno e Léo Pereira na maioria dos jogos. É o que, né, tirando lesão, tirando aquele rodízio. Mas eu acho que o Felipe Melo, depois de um tempo de irregularidade no Fluminense, ele conseguiu se adaptar ao sistema do Fernando Diniz. E em alguns jogos ele nem é substituído no final do jogo. Tem alguns jogos, poucos jogos, né, na verdade. Ele fica até o final, mas ali nos 70 minutos entra o David Braz, entra alguma peça. Agora o Marlon chegando no Fluminense aí pra tentar disputar a vaga com o Felipe Melo. Por isso, 3-1 Fluminense. Vamos pra lateral esquerda. Felipe Luiz ou Marcelo? Acho que fica mais fácil essa, né, Léo? O Ayrton Lucas não vai entrar na história, não? Suspenso. Suspenso. Marcelo. Fácil. Assim, acho que... Não, assim, o Felipe Luiz já jogou muita bola, né? É uma briga boa. Não, Fizeram brigas... Os dois disputaram posição na seleção brasileira. Não, e jogaram auge da muito carreira. contra, né? Sim. No Atlético de Madrid, o Felipe Felipe. Luiz e o Marcelo no Real. E aí, assim, cara, o Felipe Luiz no próprio Flamengo ali, quando ele chegou, 2019, 2020, importantíssimo, mas hoje, cara, não tem como. Hoje o Marcelo, até pelo time, né, assim, se a gente analisar os dois times, o Marcelo tem uma importância absurda pro Fluminense. Então, voto no Marcelo, 1-0, Fernanda. Então, pode parecer clubismo, mas eu vou ficar com o Felipe Luiz. Por quê? Esse ano... Pode parecer, Léo. Esse ano, mesmo assim. Ayrton Lucas fazendo grandes jogos nas oportunidades que precisou, né? Que o Flamengo precisou do Felipe Luiz ali na lateral esquerda, ele entrou muito bem, mesmo as pessoas esperando que não fosse dar tudo aquilo, porque ele realmente é um jogador mais velho, que já não tá entrando com tanta constância, porque o Ayrton Lucas aguenta jogar o jogo inteiro. Mas ele acabou entrando muito bem. E eu acho que ele tem um espírito de capitão muito grande no Flamengo, de Que pode decidir, né, no aconselhar os clássico. jogadores. Então acho que o papel dele no campo é muito importante. E o Marcelo, mesmo sendo um grande jogador e tendo feito excelentes partidas pelo Fluminense, eu ainda acho que ele trouxe um sentimento meio
controvérsia aí pra torcida do Fluminense, porque no início era muita felicidade, depois começaram a duvidar um pouco dele, se ele queria realmente estar Ainda ali. tem que se provar. Eu acho que ele Esse tem que se quer provar dizer? mais, então acho que o Felipe Luiz vai ser mais importante aí pra segurar também a cabeça dos esquentados do Flamengo. Vai ficar então vai cair no meu colo de novo essa decisão. E aí o sem E aí clubismo ele eu vai quero ficar ver. com... Não, então, o Marcelo. que acontece? É aquele critério que a gente usa, Léo, pra comparar regularidade, titular e reserva. Sim. Hoje o Marcelo é titular incontestável no Fluminense, que vive grandes problemas na lateral esquerda. Diogo Barbosa chegou, lesão, contratou o Jorge do Palmeiras, lesão, Guga foi pra lateral esquerda e não deu certo, e no último jogo o Marcelo inverteu com o Samuel Xavier, e a torcida começou a entender um pouco o lado do Guga, porque no primeiro toque do Samuel Xavier, que não é contestado pela torcida, ele tocou errado, porque ele tava na lateral esquerda. Então o pessoal meio que, opa, ele não é a posição ali, por isso que o Guga não tem essa facilidade toda. Dito tudo isso, eu acho que o Marcelo é mais importante pro Fluminense do que o Felipe Luiz pro Flamengo hoje, até porque o Felipe Luiz não é titular, e se fosse titular não jogaria 90 minutos. Marcelo, no último final de semana contra o Inter, na vitória de 2-0 do Fluminense, jogou pela primeira vez 90 minutos. Foi até o final da partida, o Diniz ia substituir, ele pediu pra ficar, por isso meu voto vai no Marcelo. Por enquanto, 4-1 pro Fluminense. Sistema defensivo apenas com o Léo Pereira do lado rubro-negro. Bom, agora vai começar a ficar quente aqui esse embate, tá? André e Thiago Maia. Fernanda, comece a dissertar sobre esse duelo. Thiago Maia ou André? Esse não tem como, Fernanda. Não, então o André realmente é um grande jogador. Tá gravado isso aí, hein? Eu acho que o Thiago Maia também é um excelente jogador, mas comete alguns erros ainda infantis no Flamengo, apesar de marcar bem, enfim, ter seu papel importante aí em vários jogos. Então nesse eu vou ficar com o André, porque acho que ele é um jogador que faz mais a diferença no time do Fluminense. Acho que o Thiago Maia não é dos volantes o mais importante do Flamengo. Acho até que o Pulgar tem entrado no lugar dele muito bem, feito melhores jogos do que ele, né? Não vai poder, a gente acredita que não vai jogar porque se machucou no aquecimento contra o Atlético Paranaense. Então, entre eles dois, fico com o André. É isso. 1-0 André. Léo, concorda, André. discorda? Assino o que a Fica mais Fernanda fácil, falou. né? Não, André, não tem nem discussão. Na verdade, assim, o Thiago Maia é um baita jogador, titular em vários times no Brasil, só que o André é o André, pô. Tira o isso. André do time do Fluminense. É o meio negócio fica- time, pô, né? Não tem como discutir o O André. carregador de pianos do Fluminense. Como era o João Gomes, né, no Flamengo. Exatamente, mesma função. Se tivesse essa disputa de João Gomes e André, era boa. Era boa, Era né? boa. Era boa. Vamos então Era pra João Gomes, né? mais um voto pro Fluminense, por enquanto 5-1. Martinelli e Vitor Hugo. Aí a gente vai começar a tentar entender qual é o papel de cada um e a importância de cada um pro Flamengo, porque o Pulgar não vai inicialmente não vai jogar por conta que ele sentiu no aquecimento contra o Atlético. Martinelli jogou bem na última partida contra o Inter, eleito o craque da partida e etc. Contra o Vitor Hugo, que vem tendo cada vez mais oportunidade nesse meio campo do Flamengo e vem mostrando, nas últimas partidas não, porque ele não desempenhou tão bem, mas vem mostrando um pouco mais de regularidade. Pra quem vai ser o voto, Léo? Vitor Hugo. Acho que tem margem pra crescer e eu, pessoalmente, não vejo essa bola toda no Martinelli. Então, são dois jogadores que, talvez dos dois times nesse momento, assim, eles destoem um pouco, né? Porque são times muito bons e esses caras são mais regulares pra baixo. Só que eu vejo o Vitor Hugo com mais potencial de evoluir do que o Martinelli. E, cara, Martinelli já foi testado mais vezes, Muitas né? E não vezes. engrena, parece que... e o Fluminense é um com o Alexander e o outro com o Martinelli. Pra mim, isso aí, assim, se fosse o Alexander nessa disputa, eu votaria no Alexander. Mas entre esses dois, hoje eu fico no Vitor Hugo. Acho que ele tem potencial pra crescer mais. É isso. Eu 1-0 também fico com o Martinelli. Vitor Hugo. Concordo com o que o Léo falou. Acho que o Martinelli já teve muita chance aí pra se provar nesse time do Fluminense. E não vingou o que ninguém esperava. E acho que o Vitor Hugo pode mais fazer a diferença aí, porque ele fez boas partidas. Algumas não tanto, mas acho que ele tem entrado bem, tem conseguido se adaptar bem ao sistema do Flamengo e ajudado os outros jogadores, tem conseguido cumprir o papel que foi colocado pra ele. Então acho que eu fico com o Vitor Hugo também. 2-0 Vitor Hugo em cima do Martinelli, 5-2, por enquanto o Fluminense favorito, mas agora que vai ficar mais interessante. Lima ou Gerson? Gerson vem se mostrando cada vez mais importante no elenco do Flamengo. No último jogo, acho que ele ficou um pouco apagado, ou não, Fernando? Não, acho que o Gerson, desde a chegada do Sampaoli,
conseguiu mostrar para o que ele veio, porque no início realmente ainda não tinha pegado o ritmo, né? Jogou num Flamengo muito diferente do que é o de hoje em dia. Então, acho que hoje em dia ele é um titular incontestável que faz muita diferença pro Flamengo. Vai fazer muita falta no jogo da ida contra o Grêmio na Copa do Brasil, já que foi expulso. Acho que não tem um jogador que faz a função dele tão bem no Flamengo que pode substituí-lo. E acho que ele é bem mais essencial pro time, para criar as jogadas. Ele consegue uns espaços que muito poucos jogadores acham. Acho que ele é bem mais importante que o Lima. Gerson fácil. Eu falei que ia ficar mais difícil, mas essa foi bem fácil, na verdade. Essa foi fácil. Foi mais fácil. Agora, também vai ficar fácil, gente. Ganso e Arrascaeta. Não tem nenhum jogador no futebol brasileiro vai bater de frente com o Arrascaeta e a gente vai votar nesse segundo. Pega o Rafael Veiga, que é um dos melhores meias aí nos últimos anos. Se a gente comparar ele com o Arrascaeta. Da Arrascaeta, Léo? Da Arrascaeta, né? Arrascaeta aí. Não à toa o Luiz Castro quer levar ele pra Arábia, né? Pra desespero aí do torcedor. Nação, cuidado, muito dinheiro. é muita grana. Eu iria. É. Você iria, Léo? Pô. Do jogar do lado do Cristiano Ronaldo me liga, pô. Esquece, né? Pô, cara? se ele te liga, quem não vai? Você iria, ele não Fernando? vai. Pô. Eu não iria. Pra O Arábia, você Arrascaeta- não iria? Se Cristiano Ronaldo te Eu ligou. tô gravando aqui, pode anotar, o Arrascaeta não vai. Tá bom, tá cravando. Ó, ela tá cravando que a Arrascaeta não vai. Vai dar Segunda-feira, Isso vai dar um corte. segunda-feira, a Arrascaeta lá na Arábia, Não, dançando... Vamos lá. O Arrascaeta... Assim, o Ganso é um baita jogador de futebol. Baita. Mas o Arrascaeta é o Arrascaeta, né? E Construiu o essa Ganso vem história. jogando bem, né? Não é que o Ganso tá jogando Sim, mal. sim. Tá até com uma lesão no pé. Ficou fora na partida contra o São Paulo. Mas o Arrascaeta... Não, e você pega o pior momento do Flamengo na temporada foi quando ele tava naquela de... se recuperando da lesão do pubis. Sim. Né? Você vê que ele demorou a voltar. Pubis é uma lesão chata, acabou com a carreira do Kaká, por exemplo. Sim. Então, assim, o pior momento do Flamengo foi quando o Arrascaeta tava mal. Então, assim, diz Isso muito já diz sobre muito, quem né? é ele. Né? Diz muito, dá pra ver que as partidas são completamente diferentes quando ele sai ou quando ele não começa de titular, enfim, quando ele não tá 100%. Eu também fico com ele, ele é o melhor jogador que joga no Brasil na atualidade, com certeza. Porque, assim, é aquela coisa, ele pode passar um jogo inteiro despercebido, ele faz um toque na bola que faz toda a diferença. Em uma jogada mata muda o o jogo. jogo. É isso. 5-4 pro Fluminense. Chegamos a um momento crítico desse programa aqui, o cara a cara. John Arias e Everton Ribeiro. Quero os seus argumentos, Fernanda Caldas. Então, eu vou ficar com o Everton Ribeiro. Porque, assim, é muito difícil comparar esses elencos também, porque o time do Flamengo é um time que recentemente tem muitos títulos. Esses caras aí que jogam na frente são todos eles foram personagens muito importantes nesses títulos. Então, eles têm uma cabeça muito boa, eles criam chances muito boas. Óbvio que o Everton Ribeiro não joga o melhor momento dele pelo Flamengo. Ano passado ele fez uma grande temporada, apesar das pessoas já acharem que não ia conseguir. Fernanda, sem querer te cortar, mas já te cortando, levando em consideração que a gente tá levando o momento atual. Sim. Porque, assim, o Ronaldo Fenômeno, se a gente pegar ele com 180 quilos, claro. colocar ele na área contra, um centroavante da Mas Série eu acho B, que isso tudo faz diferença no momento atual. você acha Num que faz Fla-Flu como esse, que pode decidir... o tempero Fla-Flu? Quem vai ficar na vice-liderança do campeonato. O Arias é um jogador excelente, faz muita diferença no time do Fluminense. Acho que é um dos principais jogadores, até mais importante do que alguns, ao meu ver. Acho que o Ganso também não seria tanto dele sem o Arias, mas eu fico com o Everton Ribeiro, porque acho que é a mesma coisa do Arrascaeta. De repente, numa jogada, ele consegue dar um passe genial e matar o jogo. Então acho que eu fico com o Everton Ribeiro. 1-0 Everton Ribeiro. John Arias colombiano te apetece, Léo? John Arias. Eu voto no John Arias e você decide esse negócio. Acho o Everton baita jogador de futebol, mas o Fluminense tem duas peças que são fundamentais nesse estilo de jogo do Diniz. Casal 21. Não, é o André. Acho o André fundamental para esse time e o outro é o John Arias. Peça de ataque, o John Arias é mais importante hoje do que o Ganso. Assim, que eu vi o John Arias fazendo no campeonato estadual, assim, me assustou de tanta qualidade. Ele corre muito, tá no campo inteiro. Dá dos pique dois aos lados. 90 minutos de jogo? É um cara que, assim, momento por momento eu vou ficar com o John Arias. Pela história, óbvio, Everton Ribeiro, Multicampeão. né, jogador de Copa do 30 Mundo aí, vezes, pô, é. enfim. Se a gente ficar falando aqui... Mas hoje, John Arias. E John aí você Arias. decide esse negócio aí. Então, eu vou levar em consideração a fase atual. Pra mim, se a gente for comparar a fase atual, não tem discussão. O Everton Ribeiro vive um momento de transição mais pro final de carreira, que é totalmente oposto do John Arias. John Arias sai do futebol
Aqui se eu não me engano, ele veio do Santa Fé. Veio do Santa Fé pro Fluminense 1,5 milhão menos de 3 milhões de euros. Um achado do Fluminense, que começa jogando bola. Ano passado estourou na dupla com o Cano. E esse ano já foi pra seleção colombiana. Eu acho que o Fluminense vai demorar até vai ter dificuldade pra segurar ele pra próxima temporada. Tem tudo pra ir pra Europa. Não tem muita discussão, ao meu ver. O Everton Ribeiro, exímio jogador, mas entre os dois, impacto real no jogo hoje, acho que o John Arias é esse cara. Na dupla com o Cano, né, tem dado muito certo. O Cano não tem uma assistência na temporada, mas todas as assistências do Fluminense quase saem do pé ou do Ganso ou do John Arias. Então, por isso meu voto no John Arias, 6-4 pro Fluminense. Vamos pra a hora que decide, o momento decisivo. Se a gente for levar pelo retrospecto das respostas da Fernanda entre Gabigol e Cano, a gente já sabe a resposta dela, porque ela considera o Fla-Flu um jogo com tempero diferente, de decisão. E ela acha que nesses momentos decidem mais os craques. Tô me equivocando aqui na colocação ou não, Fernanda? Não, acho que não. Realmente, acho que, pra mim, ao meu ver, né, não tem comparação, porque o Cano é um jogador essencial pro Fluminense, faz muito gol, com certeza, mas o Gabigol é o tempero diferente do Flamengo. É o que o Flamengo precisa, é um motor ali, e ele acha gol igual o Cano, onde às vezes nem tem, onde outros atacantes poderiam não conseguir fazer. É verdade que ele já não joga toda a bola que ele já jogou no Flamengo, mas eu ainda acho que ele faz muita diferença. Se ele jogasse toda a bola que ele já jogou no Flamengo, igual uma entrevista do Casares, ele não tava no Flamengo, ele tava no Barcelona, né, Léo? É isso. Votou, Fernanda? Quem? Eu fico com o Gabigol. Acho que 1-0 Gabigol. Leonardo Macaxeiro. Quero saber em quem você vai votar, Cano ou Gabi? Posso votar no Tiquinho Não vale Soares? mentir, né? Não, né? Não tá pode valendo. votar. Então, Se tivesse Cano, Tiquinho e Gabigol, não teria discussão, né? Pra mim tem discussão. Esquece. Eu vou ficar com o Gabigol. Não, olha só, vou fazer o seguinte, pra não dar essa responsabilidade pro Pedro decidir, porque senão a gente sabe o que vai acontecer, eu vou votar no Gabigol. Isso aí. Assim, na verdade, eu acho que os dois são fundamentais nas equipes, mas assim, o que a Fernanda falou, eu acho que é muito importante e cabe demais no Gabigol. Quando o jogo é grande, ele aparece. Então, ele não... Predestinado. Ele não faz um ano, ele não tá na melhor fase dele, Podemos assim. dizer que ele seria o Arrascaeta de decisões? O Mais cara ou menos- que é você mais ou menos isso, pode cara, mas- fechar o olho pra ele, mas em um momento ele aparece? Assim, é difícil descrever essa temporada dele, porque assim, em vários momentos ele jogando mal, a torcida às vezes pega no pé, aquela história toda. Mas, cara, quando o jogo precisa, é o jogo grande, tem gol do cara. Então, Oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, sim. Ele foi lá no jogo de volta e fez gol. Ontem, né, a gente tá gravando esse jogo um dia depois da classificação do Flamengo pra semifinal da Copa do Brasil, tava lá ele Tava de lá e novo. fez o gol. Então, assim, você achou Ele que ia sempre tá lá. você achou que ia me complicar nesse voto, mas eu iria votar no Gabigol também, porque Será? por conta desse fator. Mesmo o Cano fazendo muitos gols, eu acho que o fator extra de ir e buzinar no ouvido do árbitro Sim. e Provocar. provocar o um Felipe zagueiro. Melo também, né, É o cara? Felipe Melo no ataque. É, isso aí. Entendeu? isso Eu aí. acho que falta um pouco disso no capitão do Fluminense, que é o Nino. Sim. Essa chegada junto ali na Sim. na É um arbitragem. tempero diferente mesmo, é um Né? peso diferente. Voto Então, no olha só, Gabigol, pronto. pelas minhas contas, a gente fechou os 11 aqui 6-5 pro Fluminense. E aí, Fernando Diniz ou A briga é boa, né? Jorge Sampaoli. Amor por Bolon, né? Pelo Bolon que ele fala. Fernando Diniz, técnico do Fluminense da Não dá. Seleção Brasileira, contra o Baixinho Careca. Pra quem vai ser o voto? Então, Vitor essa Pereira. eu acho que é muito difícil. Porque eu acho que o Fernando Diniz é um técnico mais completo e que tem muito ainda pra mostrar. E talvez tem um estilo de jogo mais diferenciado, aposta em alguns jogadores importantes. E o Sampaoli chegou muito bem no Flamengo. Então, pelo momento, eu ficaria com o Sampaoli, porque Mas é o estilo de jogo que te agrada mais? ele evoluiu o Flamengo de uma Com fase certeza. muito ruim, Vive a melhor Por fase um- da temporada. vivendo uma fase boa, conseguindo disputar ainda todas as competições, tá bem em todas. Então, acho que assim, e o Diniz foi ao contrário, ele chegou no auge no início do ano do Fluminense, todo mundo achando que o Fluminense estava cotado para ganhar tudo,
E assim, não que ainda tá bem no Brasileiro, ainda tá na Libertadores. Perdeu ali na Copa do Brasil, acho que pegou um pouco e teve uma sequência de jogos ruins no Brasileiro, conseguiu agora voltar a retomar. Então, pelo momento, eu acho que o Sampaoli tá mais... ganharia. Tá evoluindo mais. Mas por um complexo de coisas, né? Um combo, contexto talvez geral. o Fernando Diniz seja melhor. Mas eu vou ficar com o Sampaoli, porque vocês falaram o tempo todo que era sobre o momento. Então, com o momento, eu fico com o Sampaoli. Eu acho que no caso dos técnicos, o histórico pesa um pouco, né? Assim, Pesa. eu não recordo de um título muito grande do São Paulo. Posso estar falando besteira, tá? Me corrijam aí nos comentários se eu estiver falando besteira. Mas eu não me lembro do Sampaoli com um time tornando aquele time campeão. Você se recorda, Léo? Não lembro. Não. Aqui no Brasil eu lembro que ele foi No Santos. vice-campeão brasileiro com o Santos, foi vice também com o Atlético Mineiro. Da foi Libertadores, acho que isso? no Com o Santos também. com o Marinho, a época do É Marinho. isso. Né? Cara, assim, na verdade, esse voto é meio complicado, porque se a gente for levar em consideração o que o Sampaoli fez realmente esse ano, é muito grande. A gente tem que recordar que o Flamengo iniciou o ano perdendo todas as competições que disputou. E a gente tá falando de um baita elenco do Flamengo, um elenco caríssimo, mais caro do Brasil, com estrelas e tudo. Perdeu todos os campeonatos que disputou. E aí o Sampaoli chega nesse momento, que é um momento extremamente crítico, e foi o que você falou, nos últimos 17, 18 jogos, 17, são 14 vitórias. Esse número é Muita muito coisa. Muita coisa. Enfrentando Uma grandes derrota. adversários, competições pesadas. A gente tem que levar isso em consideração. O Diniz, eu já acho que o Diniz tem que provar que consegue passar por esse momento de dificuldade. Porque o Fluminense fez um ótimo campeonato estadual, mas vem patinando demais no Brasileiro, fez jogos... Mas você não que acha me que é mais fácil? assustaram. Você não acha que é mais fácil comandar com mesmo essa dificuldade de no início da temporada perder todas as competições que participou, que eram competições difíceis, né? Com o elenco que o Flamengo tem? Não, então, vou chegar lá. Eu acho que, assim, o Diniz, ele tem que se provar nesse momento, assim... O jogo com o São Paulo, por exemplo, foi um jogo desesperador do Fluminense. Desastroso. Então, assim, só que nesse jogo com o Inter, a gente até tava brincando aqui fora do ar, o Fluminense já apresentou mais futebol. As peças estão voltando, é importante a gente dizer isso, muitos jogadores estavam fora, Contratações, Johnny contratações Gonzalez chegando, voltando, outras Danielzinho. opções do elenco, enfim. Hoje, eu vou votar no técnico que é o técnico da seleção brasileira. Fernando Diniz, acho que isso tem um peso, é indiscutível. E assim, ele fez por merecer estar na seleção brasileira. No Fluminense, eu acho que ele tem que provar passando por esse momento de dificuldade. A gente está analisando hoje, pode ser que amanhã ou depois o Fluminense embale novamente. Sim. Só que assim, hoje é o técnico da seleção por mérito e pelo que ele construiu, pela forma que ele joga, todo mundo gosta de ver um time pra Elogia frente e por tudo mais. fora, né? Então assim, respeito demais, o que o São Paulo tá fazendo é extraordinário, mas hoje eu vou votar no Fernando Diniz. Eu concordo com você. Eu acho que o que vai me fazer votar no Fernando Diniz hoje, Léo, é o material humano que o técnico Isso tem um peso. encontra. Eu acho que eu vou tomar como peso essa medida de o material humano. Se eu olho pro banco do Flamengo, eu tenho muito mais opções que podem mudar o jogo do que eu olho pro banco do Fluminense. A E gente cada brincou vez naquela mais, né? Cada vez mais o Flamengo vem contratando jogadores. O Flamengo tá pra vender, tá recebendo proposta pelo Pedro, pelo Arrascaeta, que pode chegar aí a 300 milhões de reais. Imagina quem o Flamengo pode trazer com esse dinheiro todo de Pedro e Arrascaeta. Mas assim, dentro do material humano que os dois têm, eu acho que é muito mais, não fácil, mas é mais confortável o Sampaoli desempenhar com o time do Flamengo do que o Diniz convencer todo mundo, os times e até a mídia, né? Que, como a Fernanda disse, era um dos times cotados a ganhar tudo no ano. Fazer esse time com operários, óbvio que tem seus craques, sim, mas com mais operários num patamar que chegou como foi no final do ano passado, ficou em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e chegou na semifinal da Copa do Brasil, levando em consideração os dois investimentos das duas equipes, né? O poder aquisitivo das duas equipes. Sabe o que eu tava fazendo ontem, Léo? A gente foi olhar a lista de maiores contratações do futebol brasileiro. As 5 maiores são do Flamengo. Sim. Mas E eu do acho time que atual. Só que minha opinião final, eu acho que isso não faz diferença no momento de você ser técnico. É óbvio que é mais fácil você ir bem com um elenco milionário. Mas isso não quer dizer que o Diniz possa ter tido um declínio tão grande só porque ele não tem um elenco. Ele pode manter
uma regularidade dentro daquilo que ele tem. E não foi o que aconteceu até agora na temporada. Então, mas se a gente compara até o Fernando Diniz com o Luiz Castro, por exemplo, que tem peças mais limitadas... Que tinha peças mais limitadas e conseguiu fazer uma temporada mais regular. Então, esse é exatamente o argumento que me faz votar hoje no Fernando Diniz. Ter um elenco mais limitado em relação a peças, investimento e em relação ao desempenho. Bom, fechando então... 7-5 pro Fluminense. Pra você, o Fluminense é favorito pra esse sexto clássico no ano, né, Léo? Porque a gente teve o primeiro com a vitória do Fluminense na última rodada da Guanabara, que deu título pro Fluminense. Gol do Moleque Piranha. Gol do Moleque Piranha no finalzinho do jogo. Nos jogos, né, das finais do Campeonato Carioca, o primeiro foi uma vitória do Flamengo por 2-0, segundo 4-1 Fluminense. Copa do Brasil 0-0 jogo de ida, 2-0 Flamengo jogo de volta classificado. Pra você, tem favorito? É engraçado, porque nessa comparação, o Fluminense venceu, né? Ficou 7-5. Mas pra mim, o Flamengo é favorito nesse jogo. É engraçado, porque eu não... Mas o resultado desse cara a cara, eu acho que vai muito daquilo que eu penso. Não vejo a zaga do Flamengo como algo muito seguro. Eu acho que tem que melhorar o desempenho da defesa. Tanto é que a defesa do Fluminense vence com supremacia. Ficou só o Léo Pereira. O Ayrton Lucas seria aí o voto diferente. Poderia seria um voto empatar diferente. isso, exato. Seria um voto diferente. Seria um voto diferente. Agora, de resto, Concordo. acho que é isso. E vejo o Flamengo num momento melhor. O Fluminense tem Acho que isso é a sua resposta. O Flamengo chega pra você Sim. e pra mim também chega como favorito por conta do momento. Por conta do momento. Fluminense muito bem no início da temporada, irregularidade. E, cara, assim, eu não vi tanta bola nesse jogo com o Internacional. Assim. É. Eu entendo que melhorou, porque, tava muito ruim, né? O desempenho do Fluminense caiu muito. Agora, não sei. É Fla-Flu. É mas Fla-Flu, hoje o tudo Flamengo pode tá num acontecer. momento melhor. Tem algum palpite de placar? 2-1. 2-1 Flamengo. Você, Fernanda? Eu acho que tá... 10-0 O Flamengo. clássico sempre tá meio aberto, mas acho que o Flamengo é favorito por uma junção de coisas e pelo momento na temporada, Palpite, principalmente. placar? Acho que vai ser um jogo acirrado. Acho que 2-1, 3-2. Jogo acirrado. Jogo 6-0 acirrado. Flamengo. 6-0 Flamengo, dizer, né? 3 gols do Gabigol. Não, acho que um 2-1 vai. 2-1 foi modesta na... E você, Pedro Henrique Sabe o que eu Carvalho? acho que Pode vai falar, acontecer? pode falar. De verdade, eu acho que vai ser um empate. Alguém esse vai ser jogo. expulso. Seria bom. Quem aposta aí, quem utiliza das casas de Eu ia aposta, ficar acho que é feliz se bom tivesse apostar empate. Tava um... ótimo. Pô, empate tava... É bom, né? É bom. O Eu empate acho ia deixar Esquece. tranquilo. Bom, eu acho que vai ser um empate. Acho que 1-1, 2-2. Acredito que esse clássico, junto com o primeiro do ano, é o mais... Parelho, né? Dentro do... Porque nas quartas, nas oitavas da Copa do Brasil, o Flamengo chegou com favoritismo, porque nos momentos que são me decisivos... Não tava contado como favorito por ninguém. Não? Você Nas acha oitavas, claro que não. Só depois do primeiro jogo que passou a ser. No primeiro, a confiança do que não? É porque o Fluminense primeiro foi tava lá 0x0, em cima, né? e da mídia no Fluminense também. É porque o primeiro foi 0x0, né? Mas é porque o primeiro vinha do Felipe Melo foi 4-1 expulso, do né? Fluminense. Ah, é verdade. Tem Então esse quem retrospecto. estava cotado como favorito da partida era o Fluminense. Quando o Flamengo jogou bem e ficou só no 0x0, aí é que a coisa começou a mudar. É isso, vocês sentiram todo esse clima aqui na redação da Band News FM? E fique acompanhando aqui no YouTube da Band News também, porque esse jogo vai ter transmissão. Você vai acompanhar tudo aqui a partir das 3h30 da tarde. Jogão na Band News FM. Não tem outro lugar pra você assistir. Espero que você tenha gostado. Essa daqui foi a relação final, ó. Vou passar pra vocês aqui pra não faltar serviço. Fábio, Samuel Xavier, Léo Pereira, Felipe Melo, Marcelo, André, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta, John Arias e Gabigol. Técnico Fernando Diniz. Que seleção. Comenta aí se você concorda, discorda, escalaria alguém diferente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Pedro Henrique Carvalho e espero você num próximo Cara a Cara. Valeu, falou.